Fala aí, Romero aqui. Quero te dar boas-vindas a mais um episódio do Bladecast. E antes de apresentar essa lenda da comunicação esportiva aqui do Brasil, queria mais uma vez apresentar os patrocinadores desse episódio. Mais uma vez estamos aqui no Marinecast Studio, aqui na Barra da Tijuca, o primeiro estúdio low cost quality aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Fica aqui na BM, pertinho, Shopping Citar, Shopping Downtown, excelente localização. Você investe muito pouco, mas sem abrir mão de toda a estrutura necessária. Então acesse esse Instagram e esse site que estão aqui na tela. Dá uma olhadinha lá para você ver o que a gente pode oferecer para você. Você quer tirar teu podcast do papel? A gente tem produtos aqui a partir de R$190. Então dá uma olhadinha. Mais uma vez patrocinando aqui o nosso Bladecast. Temos também, de sempre, vamos ver se eu não vou atropelar minha língua hoje para o Del e a Ive não me sacanearem. Meu Pet Brasil Inc., essa loja fantástica, essa pet shop maravilhosa que a gente tem aqui no Barra Prime, tá? Pertinho do estúdio também, tudo que você precisa para o seu animal de estimação, para o seu pet, tem lá. Então você tem ração, alimentação em geral para o seu bichinho de estimação, você tem brinquedos, acessórios, veterinários de plantão, banitosa que fica bombando, se tu não agendar lá, tu não consegue horário. Então acesse esse Instagram que está na tela e vai conhecer o meu pet. E também, mais uma vez, esse aqui então é Reincidente, né? Essa empresa maravilhosa que é Reincidente aqui, que é a cervejaria Viking dos meus amigos Dudu e Emílio. Então, mais uma vez, eles chegaram junto aqui, olha, irmão, vamos lá, vamos patrocinar mais um episódio aí do Bladecast, beleza? Então, sem mais delongas, queria apresentar essa pessoa fantástica, essa pessoa que foi até um pouquinho complicado para eu conciliar a agenda com ele. Hoje está corrido, né? Hoje tem jogão do Botafogo lá no Engenhão, não é isso? Lá no Newton Santos. Vocês já conhecem a voz desse monstro da comunicação. Valdir Luiz, que prazer receber você aqui, Valdir. Que prazer, Kleber, alegria minha estar aqui com você. Primeiro, alegria de te conhecer. Pô, idem. Somos vizinhos de condomínio, não nos conhecíamos. E não nos conhecíamos, né? E a recíproca é verdadeira. E você é um cara que eu conheço há pouco, mas parece aquelas pessoas que eu conheço há 10 anos. Um grande amigo e um prazer grande realmente estar aqui no teu podcast. Eu fico muito feliz, não só por você ter vindo, mas como por você ter ficado feliz de vir aqui. Então, bom, isso para mim é super gratificante. Muito agradável, o teu estúdio é maravilhoso. Pô, muito bom, muito bom. Que bom que você está feliz. Muito feliz. Eu fiquei tão emocionado aqui que eu esqueci de falar para vocês, ó, a Blade está na mesa. Agora sim a gente começa, né? Valdir, então, eu sei que você já participou de vários podcasts em vários lugares, mas tem uma coisa que eu queria que você repetisse lá, porque não tem jeito, a galera que está aqui assistindo o Blade, muita gente talvez não tenha assistido nenhum podcast seu. Como é que tudo começou? Vamos lá para trás, como é que você foi para essa carreira e conseguiu construir essa carreira brilhante de radialista, comentarista? Olha só, eu sempre sonhei em trabalhar em rádio, porque eu sou filho de radialista. Meu pai foi também Valdir, né? Valdir Machado foi um grande radialista, compositor famoso, de bolero, de sertanejo. Meu pai era comunicador nos anos 60, na Rádio Mauá. E meu pai trabalhou com Haroldo de Andrade, Luiz de Carvalho, Jonas Garré, que eram os grandes comunicadores da época. Os mais novos não vão conhecer. Os monstros, né? Os monstros da época. E eu, com 13, 14 anos, nesse período de férias, eu ia com meu pai, ficar do lado dele, assistindo ele trabalhar. Porque eu sempre gostei de rádio, eu sou um rádio maníaco. Eu tenho rádio no banheiro, eu tenho rádio na mesinha de cabeceira, entendeu? Eu tenho uma série, eu sempre gostei de rádio. Meu tio também era comunicador, trabalhou na Rádio Metropolitana, Rádio Continental. Então, eu sou de uma família de radialista. E o futebol é uma coisa que veio junto, porque meu pai era Botafogo doente. E eu cresci vendo Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinho e Zagallo. Então, meu grande sonho era trabalhar em rádio e cobrir o Botafogo. E, graças ao bom Deus, consegui esse sonho. Eu comecei a fazer rádio em 1977. Ano que eu nasci. Estagiário. E naquela época, o estagiário não tinha moleza que tem hoje, não. O estagiário, você não ia para o campo, você carregava a fita, você tomava esporro do apresentador, você ficava se preparando para depois ir para o campo. Eu comecei como estagiário, na Rádio Nacional, depois estive na Rádio Mauá, primeira oportunidade minha de trabalhar no campo na Rádio Mauá. Depois eu fui para a Rádio Capital, uma grande equipe que foi criada em 1980, com o Gerson, Canhotinha de Ouro e outros grandes nomes do rádio. Aí a Rádio Capital acabou, eu fui para a Rádio Bandeirantes, mas tinha deixado um currículo na Rádio Nacional. E quando o Zé Carlos Araújo saiu da Rádio Nacional e foi para a Globo,
levou vários profissionais, Elcio Venâncio, Maurício Menezes. Trabalhei com o Elcio Venâncio, vamos conversar sobre isso. É um grande amigo, eu entrei no lugar dele na Rádio Nacional. Trabalhei com ele e com o Luiz Carlos Silva. Luiz Carlos Silva, Lula, grande amigo. Grande Lula. Grande Lula. O do bem. O Lula. Esse do bem. Então, o grande Luiz Carlos Silva, e realmente eu tive o prazer de entrar na Rádio Nacional em 85. Estou saindo agora por 39 anos por uma lei compulsória, completei a idade que não pode continuar, mas estou indo para uma outra rádio forte aí também, e aprendi muito, só tem gratidão na Rádio Nacional. Eu acho que todo mundo te acompanha, sabe para onde você vai, né? Não precisa falar, mas então, eu acho que todo mundo sabe. Então, fiz grandes amigos lá, trabalhei com grandes nomes do rádio. Olha, Kleber, eu sou um cara realizado profissionalmente. Isso é perceptível quando você fala, cara, é impressionante. Sou um cara realizado. Sabe por quê? Eu tive o privilégio de trabalhar no rádio. Valdir Amaral, do Alcei, olha os narradores, do Alcei Camargo, Valdir Amaral, Orlando Batista, José Carlos Araújo, César Riso, Januário de Oliveira, Dário de Paula, Júlio César Santana, José Cabral, J. Santiago, ficaria citando aqui. Pô, trabalhei com Luiz Mendes, Roberto Porto, João Saldanha. Gente, João Saldanha. Pô, brincadeira. Trabalhei com o repórter, com o maior de todos. Fenômeno que foi Kleber Leite, Loureiro Neto. Meu xará, Kleber Leite. Loureiro Neto, Yata Anderson, Sidney Amaral, Ronaldo Castro, pô, somou, e tinha que aprender. E o rádio só tinha fera. Você entrava quando eu entrei, para você pegar uma oportunidade de fazer um jogo no Maracanã, quando você informar um São Cristóvão e Madureira para trás a jornada do Valdir Amaral, para dar tempo e para cá, era uma realização, porque você entrava no bolo, entendeu? Que era uma competitividade saudável. Rádio Nacional, Rádio Globo e Rádio Tupi. E sem nunca puxar tapete um do outro, né, cara? Era aquela camaradagem, né? Eu cobria clube com meu saudoso e querido Gilson Ricardo, que era um grande amigo. Ele cobria Botafogo comigo, a gente trocava figurinha. Pô, amanhã eu não posso ir no treino, hein? Pô, o que tiver lá, a gente passa. Tá bom. Ele não ia, eu passava as sonoras para ele, vice-versa, quando não, sabe? E todo mundo dava suas notícias, todo mundo fazia as apurações devidas, tinha contato, mas todo mundo se respeitava. Havia um respeito, ninguém furava ninguém. Quantas vezes, pô, o Elcio chegou para mim quando eu cobri Flamengo, ó, fica esperto, vai acontecer isso. Eu cheguei para o outro para mim. Então era uma competitividade, tanto é que o Elcio é meu amigo até hoje, Kleber é meu irmão, Kleber é uma pessoa doce, falo com ele direto. Infelizmente já perdemos o Loureiro, perdemos o Gilson, mas está vivo aí o Ronaldo Castro, Iata, Kleber, uma geração que, sabe, abrilhantou o rádio nos anos 70, 80 e 90. Depois, acho que não é que a rádio tenha morrido, eu acho que ela está mudando de formato, né? Está mudando de formato. A rádio eu acho que, assim, não sei a sua opinião, eu enxergo muito isso aqui, né? O podcast, ele sendo o novo rádio e a nova televisão, dependendo do programa que você está assistindo, do canal que você está assistindo. Eu acho que isso, a linguagem vai evoluindo, né? E eu quando eu digo sempre, Senhor, eu só agradeço a Deus tudo que eu tenho. Primeiro me deu saúde. Até hoje, graças a Deus, eu sou um cara saudável e, se Deus quiser, Deus vai me dar por muitos anos. Eu tenho uma família que eu construí maravilhosa, tenho 2 filhas maravilhosas, 2 netas, entendeu? Então, eu só tenho que agradecer. A minha vida pessoal, sou um cara realizado na minha vida pessoal e na minha vida profissional, eu tive grandes fases na minha vida. Eu fui assessor de imprensa do Botafogo no momento áureo do Botafogo, 91, 92. Fiz amigos até hoje, como o Renato Gaúcho, que é meu irmão, cara que a gente estava conversando sobre ele outro dia, né? O Renato é um cara que, quando ele estava em crise com o Grêmio, aí uns 2 meses atrás, não com o Grêmio, mas com a imprensa, eu liguei para ele e falei, Renato, segura a onda, cara, vai devagar, porque aí só são 2 clubes, papá. Aí ele me ouviu, chegou no Botafogo, foi campeão da Libertadores, pô, obrigado, você me ligou, você é o único que me ligou, mandou um abraço. Agora a gente falou no Natal, no Ano Novo, agora está no Rio, a gente vai se encontrar. Quero trazer ele aqui, sabia? Vou trazer ele aqui. Então, é outro que tem muita história. O rádio, naquela época, era diferente, o jogador tinha amizade com o profissional. Eu tenho amigos que são meus amigos até hoje, aquele time de 89 do Botafogo, de 95, e eu fui assessor de imprensa, então conheço os 2 lados. Eu conheço o lado, eu tive 3 funções no Botafogo. Eu fui assessor de imprensa, eu fui diretor de comunicação, eu fui supervisor de futebol. Então conheço um pouquinho, modéstia à parte,
Esqueci de citar Pouquinho não, muito, né? Esqueci de citar uma pessoa que Deus o tem, que me ajudou muito e que eu senti muito o falecimento dele, foi o Austin Rodrigues, me ajudou muito em tudo, com incentivo, com oportunidade, me ensinando muitas coisas. Apolinho. Quando eu fui para a Rádio Tupi, eu dei uma parada lá por causa de uma operação que eu fiz de quadril, mas está tudo caminhando para a gente retornar para lá. Ele foi o primeiro a me ligar, o que precisar, conta comigo. Então, eu consegui fazer grandes amizades, foram meus ídolos. Kleber, imagina você chegar no Maracanã e dar de cara com os caras que você ouvia no rádio. E essas pessoas se tornarem seus amigos e te ensinarem. Vai por aqui. E eu sempre fui um bom ouvinte, eu sempre ouvi. Entendeu? Eu não tenho nenhum inimigo no rádio. Não tenho. Me dou com todo mundo até hoje. Cara, o cara que não gostar de você, ele não gosta de mais ninguém, Valdir. Pelo amor de Deus. Bom, então só fiz uma carreira que eu tenho prazer até hoje. Nunca escondi de ninguém que sou Botafogo. Sou botafoguense, todo mundo sabe. Mas você deixa muito claro que você ouviu, não lembro quem te falou isso, que no campo ali você Foi não... o Kleber Leite, que me ensinou a frase... Eu esqueci a frase. Torça, mas não distorça. Torça, mas não distorça. Isso aí eu levo pro resto da minha vida. Eu comento o jogo do Botafogo... De forma imparcial. Só vou dizer que eu não perdi a linha, eu me emocionei na final da Libertadores, que eu chorei muito, mas aí foi diferente. Seria estranho se você não se emocionasse. Ali eu me emocionei, chorei, até a TV Brasil colocou no dia seguinte, foi uma emoção, mas não foi uma coisa natural, sonho lógico. que eu tinha. Entendeu? Foi uma coisa natural, um sonho que eu tinha de ver o Botafogo campeão da Libertadores. Então, eu aprendi sempre a fazer a diferença. Se eu estou comentando o jogo, eu nunca vou dizer que foi falta no lance que não foi, eu nunca vou dizer que a expulsão foi injusta quando for, entendeu? Eu consigo, e os locutores que estavam comigo sabem, eu dou aquela vibração por trás ali. Mas está jogando mal, está jogando bem, eu respeito. Eu cobri Flamengo 3 anos, e só fiz amigos no Flamengo. Até hoje o Nélio me liga, Rogério, Paulo Nunes, o pessoal todo que eu cobri. Entendeu? Então, por quê? Quando eu chegava na semana de Flamengo e Botafogo, os caras me sacaneavam. Chegou o inimigo aí, não vamos pôr. O próprio Carlinhos, que era treinador na época, dizia, chegou o inimigo na trincheira, hein? Não vamos dar coletivo, não, que ele vai passar para lá. Mas era uma brincadeira saudável, que os caras sabiam que isso era saudável, né? Saudável. Diferente. Então, a minha carreira no rádio foi muito marcante. Eu continuo ainda no rádio, não vou parar. Vou sair da EBC por questões de idade, que é uma lei, que eu vou fazer, fiz 75 anos, tem que sair, mas estou 39 anos lá, vou 75, carinha de 60, né? Então, disposição de 30. Claro, vou sair pela porta da frente, graças a Deus. E isso não tem preço, né, Valdir? Você ficar tantos anos numa empresa e sair pela porta da frente. Então ontem mesmo eu estive lá, brinquei com todo mundo. Cara, só continuo fazendo meu jogo, vai lá, vou continuar trabalhando até o dia 9 de fevereiro, eu saio dia 10. Então, pela porta da frente, sem mágoa, leve, tranquilo, vou receber, entendeu? Sabe, foi um ciclo que se encerrou. Que vai e é natural, tudo isso é natural. Tudo na vida tem início, meio e fim. E se eu contar as histórias... viajei o mundo inteiro. Eu fiz 3 Copas do Mundo. Eu já ouvi cada história tua, nossa senhora. Eu fiz 3 Copas do Mundo, cara. Fiz 3 Copas do Mundo. Presencial. África do Sul... 2010, né? 2010, 94 e agora 2014, que eu fui lá, estava nos 7-1 e tudo. Eu vi toda... Então, eu fiz várias decisões de Libertadores no local. Faz decisão de Copa do Brasil, estadual, brasileiro, Recopa, Supercopa, aquela decisão do Flamengo de 99, que ganhou em cima do Palmeiras, estava lá no antigo Palestra Itália. Então, eu tenho o meu... E os nomes que eu trabalhei, né? Isso aí te engrandece, né, cara? Eu ficaria citando aqui... Você ir trabalhar chegar lá, dar de cara com seus ídolos, aprender com eles também, isso é o tipo de coisa que não tem preço, você né? ter o respeito dos caras. Eu vou te contar um fato agora, eu operei o quadril, tem 3 meses, fez em outubro. Eu senti uma dor danada, estava com muita dor, estava me arrastando. Aí eu fui no médico, doutor Jordano, aqui na Barra, e ele falou, você não tem mais jeito, tem que operar. Eu vou te apresentar o meu filho, excelente médico, doutor Marco Jordano. E aí ele operou o Zico. Aí eu liguei para o Zico. O Zico é um cara que sempre a gente sempre teve uma boa amizade, tudo. Eu liguei para ele, liguei para ele na caixa postal. Eu falei, Zico, estou precisando falar com você. Aí não demorou 10 minutos, ele me ligou. Por que houve? Ele falou, faz isso bonitinho, o médico é excelente, eu fiz com ele, faz tudo direitinho. Cara, quando eu me recuperei, liguei para ele. Em 15 dias,
eu já estava, 10 dias eu estava sem andador, estava caminhando no prédio. Dentro do condomínio. Dentro do condomínio, com uma primeira semana com aquele andador, depois não, que eu fiz tudo certinho. Então, o Roberto é um querido amigo, trabalhou anos comigo. E todos esses grandes ídolos do futebol, eu tive o privilégio de conviver e ser amigo, como era do Roberto, como sou do Zico. Roberto foi meu amigo 4 anos, trabalhamos juntos 4 anos na TV Bandeirante, almoçamos todo dia junto. Então, senti muito quando ele faleceu. O Espinosa, que era o outro grande irmão que eu fiz no futebol, o Renato é outro, o Wilson Gotardo, o Mauro Galvão. Então, eu fiz muitos amigos como jogador, treinador, entendeu? Hoje mesmo eu falei com o Oswaldo de Oliveira no telefone, me telefonou, nosso vizinho mora aqui no canal. Entendeu? Sabe, o futebol só me deu alegria. Mas cara. Uma coisa que mudou muito, eu percebo, eu não sei se é uma impressão minha, né? Antigamente tinha. Você via isso, e eu acompanhei. Meu pai era muito mais fanático por futebol do que eu, e era vascaíno doente, assim. Eu sou vascaíno também, herdei isso dele, né? E eu lembro dele acompanhando, muitas vezes ele assistia jogo, ele baixava o som da TV. O rádio. E eu via o rádio. Isso era uma mania, né? Anos 80, 90. Mania. Os grandes, que davam mais vibração. Dava mais vibração, que os narradores de hoje são muito bons da TV. São, mas a Excelente. comunicação é diferente. A comunicação do rádio e da TV, elas são bem diferentes. Então, meu pai ligava a televisão, baixava o volume, e no rádio ficava... Porque a televisão já é mais... Mas sabe por quê, Kleber? Eu comento futebol em TV, comentei na TV Brasil o campeonato da Série B todo ano passado, e comento no rádio. Você é diferente, até para o narrador. O narrador de TV, ele não precisa dizer onde a bola está. Ele tem que dizer com quem está a bola, e não aonde está a bola. Porque o cara está vendo. Ele está vendo. Está vendo. Você tem que é outra dinâmica. Outra dinâmica. O narrador de rádio, ele tem que dar velocidade e passar para quem está te ouvindo o panorama para que a pessoa enxergue aquilo. Isso. É a mesma coisa. Quando eu comento o jogo pela TV, eu tenho um tipo de linguajar. Quando eu comento pela rádio, que a maioria... Já é uma outra... Já é uma outra situação. Tem que colocar por 20... Olha, o lado direito está um pouco exposto, tem que mexer um pouco mais aí, entendeu? Então você tem. E digo uma coisa, não só eu não. Todos que fazem rádio fazem TV, porque o rádio é a maior escola que tem. Engraçado, você não é a primeira pessoa que fala isso para mim, não, sabia? Rapaz, eu tive um diretor, que eu não vou até dar o nome dele, que eu nem me lembro, ele foi tão buzunta que eu nem me lembro o nome dele, foi lá na TV Brasil. Eu fui transferido da Rádio Nacional para a TV Brasil. Aí tinha um jornal, meio-dia, diariamente, que tinham 5 minutos, reta final, falar de futebol. Quando eu fui transferido, eu me apresentei, ele falou, você que veio do rádio, né? Tá bom. Cadê o que você escreveu? Eu falei, eu não escrevi nada. Aí ele, por que você escreveu, porra? Eu falei, não escrevi nada, meu amigo. Sou do rádio, cara. Aí ele falou, vou ficar aqui vou ficar no estúdio. Se você for mal, eu vou te devolver para a rádio ainda hoje. Porque a Rádio Nacional tinha terminado. Arrogância, né, cara? Arrogância. Só sei que o nome dele é Maurício, nem me lembro o nome desse porra. Eu sei que aí, porque a rádio estava sem futebol, eu fui transferido para a TV. Eu falei, você pode me devolver, cara. Vamos fazer o seguinte, pode me devolver. Aí, a apresentadora Carla Ramos, excelente apresentadora, está aposentada, gente da melhor qualidade. Abriu, me chamou, entrei, boa tarde, papai, pum, passou o jogo. Aí eu falei do jogo de sábado, aí falei do Gil. Aí falei, o jogo de sábado, até, nunca mais esqueço, Botafogo e América. Passou os melhores momentos, saiu o gol, entrou os jogos de domingo, Fluminense, do Vasco, do Flamengo, eu falei, aí tá, amanhã eu volto, tchau, foi embora. Aí ele falou para mim, gostei, eu falei, meu amigo, eu sou do rádio, o cara que é do rádio tá na rádio faz qualquer coisa. Aí eu disse para ele, aí ele ficou do lado, acabou a minha participação, nem ia falar com ele. Saí do show, ele veio atrás de mim, gostei. Meu amigo, eu sou do rádio, eu não preciso escrever nada, tá? Eu aprendi com os grandes monstros do rádio. Aí citei. Ele veio do Rio Grande do Sul, não conhecia nada de Rio de Janeiro. Então, rapaz, eu comento futebol, só anoto as escalações e o tempo do gol. O resto eu estou vendo. E quando você domina, você vai desenrolando aquilo ali, a coisa flui, né? O comentarista de TV é uma coisa, o de rádio você tem que levar pelo menos 10 minutos no intervalo. E eu tive uma coisa que eu sempre quis ser, mas eu não quis, graças a Deus, tudo correu dentro dos trâmites normais.
Normalmente, dava o intervalo do jogo, e os grandes comentaristas que eu trabalhei, o Mendes, o Saldanha foi muito pouco, mas eu fiquei amigo dele por causa de Botafogo, tudo. E eu ouvia sempre, era meu ídolo, eu ouvia ele. Eu tinha terminava o primeiro tempo, todo mundo largava o fone, ia beber água, ia comer, eu botava o fone para ver como o comentarista abria, como o comentarista encerrava, entendeu? Então, quando me deram a chance de ser comentarista, Você já estava com aquilo ali? eu já estava com aquilo tudo. Estava no sangue. E a reportagem te dá. Fazer ponta é um negócio maravilhoso. Então, a reportagem me deu a flexibilidade e eu falei, e eu sempre gostei de ver jogo, eu vejo jogo, eu tenho 4 televisões na minha casa, eu tenho tudo que é canal de esporte. Eu durmo todo dia, 1h da manhã, fico procurando. Fica procurando ali, Então, zapeando. Eu tenho esse hábito. E eu fiquei de licença 2 meses, que eu operei o quadril, aí então que eu via tudo. E aí, o que acontece? Eu pegava, eu já tinha uma diretriz que eu seguia os caras, entendeu? Então, porque o comentarista de TV é diferente. O locutor chama no intervalo, o intervalo tem os melhores momentos, aquela coisa toda, e fala, e são sempre 2. O rádio não, o rádio é um só, tu tem que ter, sabe, a noção. Porque na TV você tem aquele bate-bola, um joga pro outro. E o rádio você tem que conhecer jogador, cara. Você tem que conhecer o Kleber tem característica do Kleber. O Kleber é um volante de qualidade, tem um bom passe, mas marca mal, papapá. Você tem que entender, você tem que conhecer jogador. E eu procuro conhecer bastante jogador. E até hoje você tem que estudar o tempo todo, né? Quando você vai. Claro. Porque não adianta. Eu dominei durante 30 anos. Cara, amanhã é outra coisa, depois da manhã é outra coisa. Você tem que estar sempre evoluindo. O passado te dá experiência. Mas você não pode se acomodar. Você tem que se evoluir. Eu fiz agora, domingo, Flamengo e Boa Vista, comentei o jogo pela Rádio Nacional. Cara, um time do Flamengo totalmente diferente. Porque você bota o time titular em campo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, já conheço os caras, pá. Quando o cara bater na bola, pela chuteira que ele tá, e pela já sabe o que ele vai fazer. Mas tu vai fazer um jogo dos chamados pequenos. E o Flamengo, jogando com um time alternativo, como eu fiz, vou fazer amanhã o Fluminense. Aí você vê. Você cobre o Fluminense amanhã? Eu vou comentar Fluminense e Boa Vista. Hoje eu vou só assistir. Hoje é Botafogo e Portuguesa. Portuguesa. Portuguesa, entendeu? No Engenhão, né? Hoje. No Engenhão. Então, o que acontece? Você tem que se preparar melhor, porque você não conhece os caras, entendeu? Então, mas depois do primeiro, tu acerta o posicionamento, eu já tenho uma facilidade rapidinho, entendeu? Eu tenho alguns detalhes que eu pego, a maneira do cara carregar a bola, a maneira do cara correr, a chuteira. Cara, você grava até a chuteira dos caras. Tu tem que ter noção, cara. Porque você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Você não pode errar. Agora, você falando disso, né, de cada jogador ter sua peculiaridade, o que eu vejo que mudou muito até da década de 80, 90 para cá, é que vocês, radialistas, comunicadores como um todo, vocês eram mais próximos dos jogadores, né? Parece que o jogador hoje, ele passa ali, está com fone de ouvido, óculos escuros. Você não tem ideia. Eu, nos anos 80, quando eu entrei na Rádio Nacional em 85, passei a cobrir o Botafogo em 88, fiquei cobrindo o Botafogo de 88, quase 12 anos. Amigo, eu chegava na concentração do Botafogo, e não tinha celular, e eu tinha aquela porrada de programa de 11h01, 5h07, 8h30, 9h30, 11h à meia-noite. Aí chegava na concentração, fulano, chega aqui, os caras vinham gravar contigo. Você ia para a pré-temporada, tu botava a tua linha com o microfone na recepção do hotel, os caras lá gravavam com você. Eu tenho uma história com o Túlio, rapaz. O Luiz Penido, esqueci se está o Luiz Penido. É a do hotel? Queria que você contasse isso aí. Eu sei, mas é legal tu contar. Essa história eu conheço. O Túlio tinha sido destaque no Goiás. Estava na Suíça e veio para o Botafogo. Túlio Maravilha, né? Túlio Maravilha. Eu recebi a informação que ele estava chegando para o Botafogo. Eu sempre tenho minhas fontes e a pessoa falou para mim, olha, ele vai chegar no aeroporto e vai direto para o Hotel Novo Mundo, na Praia do Flamengo. Aí eu cheguei para o Heraldo Leite, que era o chefe de reportagem, meu grande amigo Heraldo Leite, esqueci de você estar na Rádio Tupi, brilhante, Heraldo. Eu falei, Heraldo Leite. As vinhetas marcam, né? Eu tenho um monte de vinheta aqui minha no telefone. Aí eu falei para o Heraldo, eu vou fazer ao vivo lá do hotel onde o Túlio está. Me deram a informação que ele chegou, já está lá no hotel Novo Mundo, ali na Glória, rádio era na Praça Mauá. Peguei meu carro, fui para lá.
Aí cheguei no hotel, falei, boa tarde. E o procurador do Túlio era meu amigo, ele que me deu a dica, ó, e me deu o nome dele completo. Aí eu cheguei e falei, eu queria falar com o senhor Túlio Humberto Pereira da Costa. Aí o Túlio, pô, cara, quem quer falar com ele? Falei, é um amigo dele. Aí, cara, botou ali, eu falei, Túlio, boa tarde, você não me conhece, meu nome é eu sou botafoguense, sou da Rádio Nacional, meu nome é Valdir Luiz, pô, cara, dá uma moral para mim aqui, desce aqui para te fazer uma entrevista. Ele falou, não, vem aqui no quarto. Como é que pode, cara? Que jogador quarto faria isso hoje, hoje. Aí ele falou, vem aqui no quarto. Aí eu falei, qual o teu apartamento? Aí ele falou, ele mandou subir. O cara, pera. Tu não acreditou, né, cara? Eu falei, porra. Aí subi. Cheguei lá e me recebeu. Sentei na cama dele, sentei na cama. Estava ele e a esposa dele. Sentei na cama, peguei o telefone. Não tinha celular ainda. 94, o celular estava começando. Liguei para a rádio e falei, me põe no ar que eu estou com o Túlio aqui. Os caras, pô, abre comigo que eu estou com o Túlio aqui. Aí abriram comigo o programa, botei ao vivo. Aí depois os outros caras, pô, como é que tu conseguiu, pô? O Renato, quando ele fez o gol de barriga... Essa história é sensacional, cara. Renato, quando fez o gol de barriga, a gente já tinha uma amizade com ele grande, que ele já tinha convivido com ele no Botafogo, a gente era amigo, até o Spinoza até nos aproximou muito, que eu era muito amigo do Spinoza, ele também só aproximou a gente, a gente ficava no porcão até 3, 4 horas da manhã sempre. A mulher do Renato é amiga da minha mulher, então ficou uma amizade que o futebol me deu até hoje. Aí o Renato fez o gol de barriga, aí o pessoal chegou na rádio, os caras, pô, tu mora perto da casa do Renato, pô, vai lá na casa dele, vê se ele dá uma entrevista pra gente, pá. Aí eu falei, mas eu estou fazendo o Botafogo. Aí eu disse, não, a gente troca, o rapaz que faz o Fluminense faz o Botafogo, você faz o Fluminense hoje, tá? Aí eu, com a campanha na casa do Renato, estava batindo o Fluminense lá. Ele falou, pô, entra aqui, Valdir, pode entrar, pô. Entrei de casa. Entrei para a casa dele. E o pior, ficou até um certo mal-estar, que eu não vou nem citar nomes em respeito, que ele barrou algumas pessoas. Porque aquele negócio, Kleber, se eu bato muito em você não vai dar a mesma guarida para mim do que você vai dar para quem não te bate. Natural, né? Aí eu entrei na casa dele, entrei ao vivo com ele no programa de 6 às 7, apresentado pelo querido Luiz Penido, que está na Tupi, com o Renato. Luiz Penido! Eu lembro das vinhetas todas. As ondas do rádio. As ondas do rádio. Aí, a doce figura, o Penido, uma figura amada. Pô. E aí, eu entrei com ele, Renato, gol de barriga. Na casa dele, depois estava o Ailton que fez, pô, o gol foi meu, não foi dele. Então, eu fiz cada cobertura maravilhosa na minha carreira, pela amizade que eu tinha você, quando jogador. Trata bem, né, também, você acaba ganhando esse respeito. Eu nunca deles, tive um né? problema com jogador nenhum. Sabe por quê? Porque eu já vi jogador chegar bêbado, já vi jogador, sabe, até com droga, e eu falei pro cara, não quero nem saber da tua vida, cara, o problema é teu. Pô, relaxa. Já vi jogador em campo. Com mulher. Eu não sou, rapaz, eu não sou santinho, então vou. Não, está certíssimo. Então, eu nunca tive problema, porque eu nunca entrei, e eu dou um conselho para esses meninos que estão começando hoje, de blog, de jornal, de TV, de rádio, não entrem na vida de ninguém. Eu vi coisas que o cara fala, pô, tu é legal, tu mesmo. Cara, eu quero saber de campo e bola. Se fala da tua vida, não é problema meu. Eu sei que teve gente, se eu não me engano, até dormiu em um apartamento teu uma vez. Teve um lance desse, não foi, teve? Não precisa citar nome, não. Foi numa viagem que eu estava, e o cara queria fazer um atendimento. Eu falei, pô. Eu falei pro cara, ó, mas não vai bagunçar, não. Dá uma carga rápida e me libera o apartamento. Tem que ser rapidinho, porra. Entendeu? Eu não vou citar, porque o cara, pô. Mas são essas histórias extra-campo, assim. Pelo nível de amizade que eu tinha com os caras, porque eu não quero saber. Eu já vi jogador chegar bêbado de manhã no treino. E, cara, pô irmão, sei de nada. O problema é teu. Quero saber o seguinte, não vai dar brecha no jogo que eu vou ter que aí, entendeu? Eu vou ter que te dar porrada. Olha, eu era assessor de imprensa do Botafogo. Um fato aqui que eu não vou citar nome, que está todo mundo vivo aí. Aí 2 jogadores receberam 2 primas. Família grande, receberam 2 primas. Logo 2. No hotel. Era 2 jogadores e 2 primas. Tinha 2 jogadores. 2 jogadores. Aí, era assessor de imprensa, o supervisor me chamou e falou o seguinte, cara, denuncia que esses caras estão com mulher. Eu falei, rapaz, tu tá maluco?
tu vai queimar a imagem do clube, cara. Os caras são famosos, cara. Como é que tu vai fazer isso? Deixa a porra dos caras, Os caras falam, dá um esporro neles e multa eles, pronto. Aí o treinador me deu razão. Porque os caras, rapaz, jogador não é santo. O jogador tem que saber levar. Esse negócio de vistoriar quarto é uma grande babaquice. Tem jogador, rapaz, que já leva a encomenda, quando chega a encomenda, já está lá esperando. Já está lá esperando no e ninguém andar, sabe. Ninguém sabe, cara. E os caras ficam, não, botar segurança. Não adianta, eles compram segurança. Mas é uma coisa idiota também você querer entrar na vida pessoal do cara. Se você é um jornalista, um radialista, um comunicador esportivo, seja de que era for, eu acho que você está ali para falar do esporte, você está ali para falar do futebol do cara, porra. Por isso que... Para que entrar na vida fofoquinha? Por isso que, graças a Deus, eu me orgulho e olho para minhas filhas, para minhas netas, para minha mulher com orgulho, que eu nunca fui processado por ninguém e nunca fui ameaçado, nem levar esporro, porque eu nunca quis saber o que o cara quer fazer fora de campo. Ele pode ter 10 mulheres, problema dele, ele que vai se virar com a mulher dele. Você não está ali para ver a vida pessoal do cara, porra? Eu estou ali, eu acho esses caras de fofoca uns grandes babacas, sabia? Eu odeio esse universo da fofoca, assim, também não... Aí, que esse cara, está na vida demais dos curto outros. Não, cara. Eu não curto isso não, entendeu? Eu vi coisas, por isso que eu consegui o respeito. Eu vi muito jogador família, vi muito jogador bagaceiro, e eu usar a frase que o Filipão diz: meu amigo, você não tem que ser só santinho. Time que só reza, com todo respeito à religião, não ganha porra nenhuma. Você tem que ter uns vagabundos no time para jogar. E são esses vagabundos, são os bad boys, né? São eles que botam a raça ali e resolvem na hora H, né? Agora, você falou esse negócio de Felipão, lembrei do Abelão. Queria que você contasse essa história engraçada, essa cara. História é porra, essa história é sensacional, maluco. Essa história é maravilhosa. Conta lá do início pra galera. Essa história é o seguinte: o Abel tinha encerrado a carreira de jogador. O primeiro clube do Abel, vencedor, Abel Braga. Abel Carlos da Silva Braga, grande treinador e uma figura humana extraordinária. Um beijo para você, Abel. Adoro o Abel, uma figura, um ser humano maravilhoso. E o Abel tinha encerrado a carreira de jogador e foi trabalhar no Botafogo como auxiliar técnico do Jorge Vieira. Aí o Jorge Vieira começou mal, foi um grande treinador, fez sucesso no México, foi demitido num jogo Botafogo e Cruzeiro no Maracanã. O Botafogo perdeu 3-1 e foi demitido, saiu no carro da PM, que a torcida queria fritar ele. Aí foi demitido. No dia seguinte... Você lembra o ano disso? 1985. 85. Eu me lembro bem que foi o ano que eu entrei na Rádio Nacional. E aí, eu só tinha uma filha na época, hoje eu tenho duas. Na época, minha filha, que já é até a mãe, que me deu 2 netas, ela não tinha nem nascido. E aí, eu chego lá no Botafogo, aí eu sempre cheguei cedo, sempre fiz amizade com todo mundo, e você cobrir o clube que você torce é diferente. Não é que você esconda a notícia, mas você tenha, sabe, um sentimento. Aí uma pessoa falou, o Abel vai ser o técnico. Não vai trazer ninguém não, vai ser o Abel. Aí eu recebo uma ligação do Denis Menezes, que era nessa época era o chefe de reportagem, e falou, bota o Abel ao vivo. Eu falei, porra, Denis, eu já gravei com ele, eu quero ao vivo, Eu falei, tá bom, quer ao vivo, tudo bem. Aí cheguei no Abel, falei, Abel, onde é que tu vai estar de noite? Tu já tinha abertura com ele? O Abel já? Eu tinha ido para Paris com o Botafogo, o Toninho de Paris com ele, tinha sido jogador do Botafogo, já tinha abertura com ele. Ele falou, vou estar na casa do meu pai. Eu lembro, já começa a rir, eu vou estar na casa do meu pai. Eu falei, então me dá o telefone do teu pai. O Abel morava no Leblon, ainda mora no Leblon até hoje. O Abel não sai do Leblon para nada. Ele já morava no Leblon e o pai morava na Penha. Aí eu falei, Abel, quando for 8h30, eu vou ligar para você entrar no ar comigo, tá? Senão o Denis vai me encher o saco, não botar você ao vivo. Tem uma matéria tua gravada, mas o jogador era outra coisa. Tu gravava, cara, posso regravar? Posso ligar para tua casa? O cara deixava, entendeu? Aí era outra coisa, o nível de amizade e de respeito. Aí eu cheguei e dei para o produtor. Aqui, ó, esse é o telefone do Abel. Aí o Denis abriu o programa, está começando o bate-bola nacional, Aí botou os anunciantes, o seu melhor programa da noite, confira a hora comigo, aquelas coisas todas que ele fazia. Aí ele falou, o Botafogo tem novo técnico, não é, Valdir? Eu falei, o Botafogo tem um novo técnico, Aí o produtor fez assim para mim, eu olhei para ele e fez assim para mim. Beleza. Beleza, eu falei, tem novo técnico, está conosco na linha, o técnico Abel Braga. Boa noite, Abel. Aí ele falou, boa noite. Eu falei, aí o Denis
não sentiu. Abel, você já está com o time pronto para domingo, na sua estreia contra o Vasco, Botafogo, até de 3-1 esse jogo. O Eloy fez um gol olímpico. Aí ele falou, não, eu não sou o Abel, eu sou o pai do Abel. Aí ficou aquele branco no ar, pediu comercial, pô. Sabe por quê? Quem está nos acompanhando entender. O Abel, para a família, era chamado de Abelzinho. Abelzinho. O pai dele era Abelão. É igual lá em casa, era Clebão e Clebinho. Eu lá em casa era a mesma coisa. Meu pai era Valdir, era Valdizinho. Meu tio chama-se Valdizinho, porque meu avô chamava-se Valdir. E aí, o que acontece? O rapaz que ligou, eu não sabia desse detalhe, também não teve culpa, ligou, falou, aí a mãe do Abel atendeu, só quer falar com o Abelão ou com o Abelzinho. Ele fez uma conjectura que Abelzinho fosse o filho do Abel. Filho do Abel. E ele chamou o Abelão. Cara, que comédia, bicho. Imagina entrando ao vivo com isso, cara. Aliás, ao vivo é uma coisa assim que tudo pode acontecer, né? Rapaz, tinha uma eu outra... sei que você tem histórias aí que, porra... Eu vou te contar uma outra história de ao vivo que eu acabei com... O Zé Carlos Araújo criou nas Águas da Galera. Depois ele levou para a Rádio Globo. Aí veio o Valdir Amaral não gostava muito de torcedor falando, não. Torcedor não é para falar, torcedor é para ouvir. História da galera. Aí o Valdir Amaral saiu, veio o Dalcei Camargo, Dalcei monstro, Camargo. uma pessoa doce. E aí o Dalcei, e a gente ficava puto da vida que a semana inteira fazia treino, que chegava na escala lá, fulano de tal, galera. Era sempre galera, Aí um Vasco e Flamengo. Puta merda. E o chefe do esporte era o Valdir Amaral. O diretor de esporte era um cara fenômeno. Teixeira Reiser, foi um monstro, os antigos vão se lembrar. Foi o primeiro comentarista da TV Globo, um cara fantástico. E ele era meio mal-humorado, sabe? Já estava em final de carreira, era meio mal-humorado. Aí eu juntei com a rapaziada, falei, olha só, todo dia ele falava que negócio de galera, e a gente já estava pé da vida, que era só eu e o outro, eu e o Mário fazendo galera. Quando jogava o Botafogo, eu não fazia. Quando não jogava o Botafogo, eu que ia pra galera. A galera é chata pra caramba. Aqui a galera tem vez, quando tá o jogo, ficava um saco entrevistar. Aí falei, eu vou acabar domingo com a galera. Falei pra rapaziada. Domingo eu acabo, os caras duvidam. Conseguiu. Aí falei, tinha um operador de mesa, que era gente boa demais, o Índio. Falei, Índio, quando eu você bota a mixagem. Dito feito. Aí você tinha que chamar 4 vezes, 2 vezes em cada tempo, 4 vezes. Ia na torcida do Vasco e do Flamengo. Mas eu não ia, eu ficava sentado num lugar e eu pegava os caras aí. Cheguei para um cara e falei, olha só, 40 do segundo tempo. Falei, você vai falar que o jogo tá uma merda. Isso em 1989. Aí a bola tá rolando, eu dou ele, ei! Falei, aqui na galera do Flamengo, como é seu nome? O cara, Cléber, você mora onde? Realengo. E o jogo? Uma merda. O cara botou merda. Botou o eco. Uma merda. Ah, rapaz, no dia seguinte eu chego na rádio, o cara, você riu no ar. Que isso, imagina a merda em 89. Caralho, cara. Aí, você riu pra cacete no ar, riu. Aí todo mundo riu na transmissão, o Mendes, que era todo sério, riu, o Mendes era todo certinho, a figura doce, Luiz Mendes. Aí chego na rádio segunda-feira, os caras, Teixeira tá puto da vida contigo. Aí daqui a pouco ele falou, menino, vem cá. Como é que você deixa o cara falar um palavrão? Tá ao vivo, Como é que eu vou adivinhar? Ele falou, a partir de agora acaba com essa porra de galera da profissão. Tu falou que ia acabar, acabou. Acabei a galera. Tu já estava prevendo que alguma merda ia acontecer ali, Eu sabia ali, que ia né, dar merda, mas eu sabia que ia dar merda. Foda foi tu ainda pedir para botar o eco ali no... tudo combinado. E ele tinha uma rapaziada lá, eu, Loureiro, Sidney Amaral, a gente fazia um monte de merda, e o Teixeira ficava mais puto da vida. Aí ele falou, vamos acabar com a galera. E os caras sabiam. O Loureiro sabia, o Sidney sabia. Falou, tu vai ter... Eu falei, vou. E ele, aí, como diria o Valdir Amaral, se for, ele levou, o Valdir Amaral dizia o seguinte, se errou de sacanagem, bota na rua. Se errou por incompetência, dá outra chance. Aí eu falei, Teixeira, eu não vou adivinhar, senhor. Não foi nem uma coisa nem outra, como é que eu vou adivinhar? Como é que eu vou adivinhar? Galera, a gente corre o risco. Quer mais água, Valdir? Quero, Aí ele falou, então, a partir de agora, acaba a galera, não tem mais. Aí fez uma reunião com todo mundo, aí todo mundo
frio pra caramba, mas ninguém que aguentou, né? Todo mundo segurou a onda. Pô, ninguém acabou com a galera, acabou. Nunca mais teve galera falando da Rádio Nacional, acabou. Nunca mais. Isso foi pela Rádio Nacional. Pela Rádio Nacional, foi quando eu fiz 39 anos fazendo. Fui repórter lá de 85 a 2006. Aí em 2006 eu virei comentarista. 2006 eu 21 anos como... Mais, porque eu trabalhei em outras rádios, trabalhei na Mauá há pouco tempo, trabalhei na Band, na Rádio Bandeirantes, trabalhei na Rádio Bandeirantes, na Rádio Capital. Você trabalhou no Tamoio também, ou não? Trabalhei, antes de ir para a Nacional, trabalhei em Tamoio. Trabalhei em Mauá, Tamoio, Band, Capital e fui para a Nacional, fiquei. E agora, recentemente, na Tupi, é uma outra história, como comentarista. Eu trabalhei, TV eu trabalhei a primeira vez com o Zé Carlos Araújo, de 2004 a 2008, na Band, CNT e Band. Aí depois eu fui para a TV Brasil, aí depois eu fiquei na TV Brasil, porque aí a TV Brasil começou a reclamar que você estava trabalhando em duas TV aberta, que não podia, eu tive que de saída do Zé Carlos, fiquei só na TV Brasil, aí em 2011 eu falei, não quero mais fazer aqui não, pô. Eu, Sérgio Maurício, a gente resolveu, o Sérgio Maurício formou o rumo dele, foi para a Sport TV. Ó, Sérgio Maurício, eu vou Tive com ele domingo. Eu quero... Ô, Sérgio Maurício, você tá ouvindo isso aí, cara? Ele tá morando em São Paulo. Muito fã de Fórmula 1, cara. Eu escuto tua voz todo domingo, vem pra cá, irmão. Eu tive com ele, meu amigo Sérgio Maurício, tive com ele sábado no jogo do Botafogo. É que ele vendeu o apartamento dele aqui na Barra, ele tá morando em São Paulo. Mas, com certeza... Até porque a cobertura é toda lá, né, da Fórmula 1. Ele já falou que quando estiver no Rio, ele vai vir aqui. Já falei com ele de você. Faz esse podcast chegar nele. Ô, Sérgio Maurício, acerta o teu aí que eu arredondo o meu aqui. Eu escuto isso de você todo domingo. Quero ver quando é que você vai ver. Você vier aqui no Rio, dá uma passadinha aqui. Você sabe ele narrando futebol no rádio. Pô, fiz muita ponta com ele. E o Sérgio, em 2011, foi para a Sport TV e eu fui para a CNT. Eu fui para a Record primeiro. Fiquei 1 ano e 8 meses na Record. Mas na Record eu não estava muito feliz, porque eu não queria mais ser repórter. Eu fiz grandes amigos lá, uma empresa maravilhosa, não tem que reclamar do lado financeiro, nada, me pagou tudo direitinho. Fiquei 1 ano e 8 meses lá, mas lá não me satisfazia, porque tinha um horário a cumprir. Eu tenho pânico de cumprir horário, cara. Eu tenho verdade. Se você falar o que mais te incomoda é cumprir horário. Eu tinha que trabalhar de 6 ao meio-dia lá. Meu grande amigo Edson Coutinho, era o chefe de reportagem. Mas, pô, às vezes eu chegava em casa 1h da manhã, porque eu fazia jogo pela rádio, pô, dava 4h30, pô, saía de casa no escuro, para a triagem. E lá você não tinha só futebol. Um dia você fazia tiroteio, um dia você ia entrevistar um delegado. Aí chegou um momento que já estava meio desgastado, eu pedi para eles me mandarem embora, eles foram muito corretos. Aí eu fui trabalhar na CNT, qualidade de vida. Fui trabalhar na CNT com o Edilson, falecido Jorge Nunes, Ronaldo Castro. Fui fazer um programa diário na CNT, era de meio-dia a 1 e aos domingos de 10 às 11h30. Aí depois esse mesmo grupo, junto com o Roberto Dinamite e Nery, fomos para a Band, ficamos 5 anos nos Donos da Bola, que foi um marco na minha carreira. Ali foi... Os Donos da Bola foi um marco na minha carreira profissional, sabia? 5 anos na Band e até hoje as pessoas me perguntam na rua, pô, você não vai voltar para os Donos da Bola? Que era muito legal, era eu, Nélio, o Roberto Dinamite e o Ronaldo Castro. E cada um... Ficou marcado, né? Ficou marcado. Era muito legal os Donos da Bola. Era muito legal. Até hoje, o próprio pessoal daqui da área, né, quando sabe, pô, o Valdir tá morando aqui perto, tal, não sei o quê, pô, dos Donos da Bola. Os Donos da Bola. Até hoje, ficou tão cara, marcado, né, que virou um símbolo teu, né? Até hoje. E marcou muito para você também, muito, né? Muito. A Band foi muito bom na minha carreira, Band. Mandar um abraço ao meu amigo Rodolfo Schneider, que é o homem que manda lá na Band. Tem minhas portas abertas lá. Muito legal. Foram 5 anos marcantes na Band para mim. Que muito bacana, marcantes. Cara. E você fiquei lá de 15 a 20. Você tem um tesão no que você faz, né, cara? Aquela paixão pelo trabalho, né? A gente vira o brilho nos seus olhos, assim, quando você fala Eu disso. aprendi muitas coisas com o meu mestre, que é José Carlos Lopes Araújo. Eu aprendi muitas coisas com ele. Eu ia te perguntar dele daqui a pouco, já que você tocou, que ele foi um mentor para você, né? Assim, foi. Em muito sentido. Minha referência até hoje. E o Zé Carlos, eu aprendi muitas coisas com ele.
Eu sabia que eu não, quando eu vou trabalhar, tirando aqui esse túnel aqui da Barra, eu não pego Rebouças para Paracanã, porque eu aprendi com ele que não é bom você entrar em túnel, que pode acontecer um acidente e você ficar preso. Eu aprendi a chegar 2 horas antes de uma abertura, 2 horas, se a abertura for às 3, no máximo 1h40 eu já estou no estádio. Aí compro a minha água, tomo meu café, recebo as escalações, entendeu? Vai ali com calma estudando. Com calma, não gosto de chegar atrasado. Nunca cheguei atrasado na minha vida. A minha mulher diz que eu sou neurótico. Aí quando você fala assim, eu tenho pavor de cumprir horário, as pessoas pensam, é desleixado com horário. Não, são duas coisas diferentes. Me incomoda como eu ficava ficar preso ali naquele... Às 6 horas da manhã, o chefe de reportagem chegava às 10. Aí 11 ele te mandava para ir para a rua. Eu falei, vai estourar a porra do horário. Não, depois pega a folga. Entendeu? O cumprir horário não é diferente. Exatamente. Eu entendi quando você falou. Com todo respeito aos burocratas, e os burocratas todos têm méritos, porque nós vivemos se não fossem os burocratas, as coisas não funcionavam. Mas eu não nasci. Tanto é que eu larguei o emprego público, eu poderia ter sido um procurador federal. Porque eu sou formado em Direito e nunca quis entrar no fórum. E meu primeiro emprego foi em INSS. Eu larguei por causa do rádio. Pedi demissão. Não adianta, quando a pessoa não nasce para aquilo ali... Eu não nasci para ficar preso, carimbando papel, não, eu quero ficar solto. E isso, o rádio me deu essa versatilidade. Então, uma coisa que me incomoda é que a hora que eu já estou saindo na DBC, é negócio de cumprir horário. Pô, aí tu grava alguma... Por exemplo, eu gosto de tarefa. O que eu tenho que fazer? Hoje eu faço um programa ao vivo de 9 às 9h30 da manhã de casa, que é de Brasília, gravo umas matérias. Porra, aí tu tem que ficar lá preso até dar horário? Não. Isso me incomoda, entendeu? E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, esse negócio de cumprir horário não é produtivo. Não é produtivo. Cara, faz o teu, irmão. Esquece esse negócio de relógio. Não, 8 da tarde, 5 eu sou de uma geração que antigamente você nem cumpria. Você não ia para a rádio, você tinha toda a tua aparelhagem dentro do clube. Você gravava tudo do clube. Entendeu? Mas mudou muito. O rádio esportivo mudou muito. Hoje os clubes também são responsáveis pela mudança do rádio, que os clubes fecharam a porta, você não pode ver treino, você não pode, eu fui assessor de imprensa, mas hoje qualquer garoto tem assessor de imprensa, tem empresário, você não consegue levar um garoto num programa de televisão. Eu levei todo o time do Botafogo, campeão de 89 na Rádio Nacional. Você fica inacessível, né? Depois os caras foram para a Rádio Globo, toda uma geração que os repórteres tinham intimidade com o jogador. Então, hoje ficou muito difícil, até a própria TV, que detém direito de transmissão, ela tem dificuldade. Porque os treinadores vão lá da entrevista Valdir, porque são obrigados. A TV tem dificuldade de levar os garotos lá? Tem dificuldade. Você pode ver qualquer pessoa que eu só tenho amigos na Sport TV, na Record, na Band. E todo mundo tem dificuldade. Os treinadores, se não botar aquela entrevista que os treinadores dão antes do jogo, e depois do jogo, porque é obrigatório, está no contrato. Pode, né? Perdeu aquela magia, né? Agora parece que está tudo muito artificial, mais chata, né, cara? A entrevista coletiva, né? A entrevista coletiva é a mesma coisa de chupar bala com papel, né? Pô, chato pra cacete. Uma pergunta, aí você me dá uma resposta que eu posso fazer uma outra pergunta em cima da tua resposta, eu não posso dar. Não posso fazer, porque só tem direito a uma. E os caras vão pé da vida para lá, para a entrevista coletiva, já de saco cheio, aí vão de sacanagem, demoram 1 hora para a entrevista coletiva, os caras já terminaram até as transmissões, e o repórter está lá esperando para ver uma coletiva de 10 minutos, entendeu? Chato, os caras fica aquela coisa genérica. Responde a mesma coisa, então muita coisa mudou para pior agora no esporte, muita coisa. O rádio esportivo não é que ele não tenha credibilidade, ele não tem mais o espaço. Hoje você ouve um programa de rádio, ouve na Tupi, ouve na Globo, ouve na Transamérica, ouve na Nacional, é a mesma fala, porque você não consegue botar mais ninguém para falar. Na minha época, você saía gravando com todo mundo. Aí ficava, fulano me deu uma entrevista boa, vai em cima dele que ele vai te dar. Hoje não, hoje é coletivo, o cara senta lá, aí tu tem que... Aí para você... Se você tiver 3 entradas, você tem que editar as entradas, porque não tem mais individualidade, né, ali no... Não tem subsídio. Então, é uma coisa... Mudou muito. Eu acho que... Eu vi uma entrevista agora do José Boto, que é o homem forte do futebol do Flamengo, o português, ele disse que vai abrir o treino. Tomara que ele seja o início, que eu não sou mais repórter, mas os repórteres de rádio, que são bons.
Eles não são ruins, os meninos, não. Eles são bons, mas eles não têm acesso. Hoje você tem a facilidade do celular, mas não tem o acesso para entrevistar. Como é que pode isso, né, cara? Como Rapaz, é que muda? eu sou do tempo, eu, Kleber, Lourenço, Ronaldo, essa geração toda, Heraldo, Denis, a geração de ficar ali com 20 minutos no treinador. E aí o jogo? Acabava o jogo, você entrevistava na beira do campo. Hoje, o rádio não entrevista nem antes, nem no intervalo, nem depois. Só na coletiva. Repórter de rádio hoje só fica atrás do gol fazendo ponta, sai Kleber, entra Valdir, sai Valdir, entra Kleber. Só. Porque não tem uma, não pode chegar nem perto, não pode chegar perto. Só as emissoras que detêm o direito de transmissão, que podem, no intervalo, fazer uma de cada clube. No intervalo e no final. O que você acha que está esse estrelismo de uns anos para cá, Valdir? O que aconteceu nesse meio? Em que momento que deu essa virada? Vários culpados. Eu queria ouvir a sua opinião, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo futebol que a gente assistia lá década de 80, 90, até iniciozinho dos 2000, porque a gente tem hoje, cara. Parece que assim, o jogador de futebol, independente que ele seja, ele é um rockstar, você não pode chegar perto, você não pode entrevistar, você não pode isso. Cara, quando é que isso aconteceu, cara? Olha, a coisa começou a mudar depois daquele campeonato mundial de clubes que teve em 2000 no Maracanã, que afinal foi Vasco e Corinthians. Ali já veio uma mudança que você não. Eu sou do tempo de entrevistar no vestiário, botar fone para o comentarista, ouvir o jogador, ouvir o treinador. Dali já começou a criar uma zona mista ali. Dali começou a criar uma zona mista. Aí, com o tempo, nós também, quando eu digo nós, eu digo a imprensa também foi culpada. Os caras começaram a entrar muito na vida pessoal de jogador, começaram a entrar na vida pessoal fofoquinha. De jogador, fofoquinha, papapá. E os clubes começaram a diminuir a intensidade de presença da imprensa nos treinos. Aí era 3 vezes na semana, de repente passou para uma e agora nada. Agora, ao máximo, o clube manda uma mensagem para a rádio, para a TV, dizendo, ó, vai falar o Kleber às 2 horas. O Kleber acaba de falar, tem que ir embora, ninguém pode ir para o treino. Então, há vários culpados. Os clubes que se posicionaram de maneira errada, a imprensa que começou, uma geração começou a entrar muito na vida pessoal, muitas críticas, e os jogadores começaram a reclamar, os jogadores criaram assessoria de imprensa própria, além da do clube. Hoje, qualquer jogador peça pizza, tem um monte de gente para fatiar. Então, houve um afastamento e começaram aqui no Brasil a imitar o sistema europeu. Só que aqui é uma cultura diferente. Então, são vários culpados. E deveria de haver uma negociação mais tranquila, para que os repórteres de rádio tivessem mais um pouco de liberdade para trabalhar, o repórter de TV também, e um pouco mais de, vou falar uma coisa aqui que pode ferir algumas pessoas, um pouco mais de qualificação profissional. Hoje, qualquer um, com todo respeito, qualquer um se acha no direito de dar opinião, não tem, porque eu sou de uma geração que eu fiz estágio, amigo. Eu fiz estágio em rádio, eu carreguei fita, eu aprendi, eu fiquei do lado vendo fazer. Gostei de entrar no Maracanã para fazer um grande show. Comecei fazendo Madureira, São Cristóvão. Hoje, qualquer um acende direto para fazer um grande jogo, para fazer uma cobertura, não passa não por passou etapa, por... Não passou, não, perderam as referências. Eu tinha referência. Quando eu entrei no rádio, eu tinha minhas referências. Carlos Araújo, Valdir Amaral, Kleber Leite, Denis Menezes, Washington Rodrigues. Então, hoje, e as pessoas que estão entrando hoje, não têm o devido respeito a quem já está. Estão ultrapassados, uma nova geração. Então, muita coisa... O erro é um erro que a gente teria que debater isso longamente, com vários segmentos, para tentar chegar a uma coesão, porque existe muita gente que não está preparada, você tem que se preparar. Eu, para fazer uma entrevista com você, eu me preparei, você se preparou. Então, as pessoas... E outra coisa, você não pode simplesmente... Eu aprendi uma coisa, com o maior ídolo que eu tive, que foi o Kleber Leite. É meu amigo pessoal, também falei com ele no final de semana. Eu vou falar uma coisa para você.
é melhor você demorar a dar informação, mas dar informação certa, do que você dar uma informação. Porque quem está te ouvindo vai te ouvir. Não vai. Se você. Eu sou da filosofia. O Botafogo está sem treinador. Vou dar um exemplo. Eu não posso começar a sair chutando que vai ser fulano, Beltrano, não. Eu tenho que ter. Eu sempre aprendi na minha vida, por isso que, modéstia à parte, eu fui um bom repórter. E todo mundo fala, sou eu que estou falando, eu fui um bom repórter. Porque eu sempre pesquisei, corri atrás, para dar com seriedade. Você tem que. É melhor você demorar da informação. Mas faz o correto. Quantas vezes um dirigente chegou bem e falou: ó, não dá hoje, dá amanhã, que depois eu te dou uma melhor. Você está negociando informação. Você não está no rabo preso com ninguém, você está sendo inteligente. E eu aprendi numa geração de jornalistas, de pessoal de jornal, Gilmar Ferreira, Mauro Leão, Antônio Maria Filho, só nego bom, que os caras, a gente convivia. Eu sempre fui um cara de aprender, olhar muito, prestar muita atenção. Então, hoje as pessoas não têm noção. Você não pode entrar numa rede social e atacar alguém, dar uma informação infundada, que o desmentido não tem o mesmo significado da primeira informação. E tem outra. Todo mundo hoje, não importa a idade, cara, às vezes até menor de idade, sou jornalista. Porque hoje qualquer um, aspas, é o jornalista. Mas eu tenho Ele que fazer. Pega, faz o que quer e não é por aí. Mas eu vou falar o seguinte, e a nossa associação, eu sou perpétua lá, quem tem mais de 20 anos tem a carteira perpétua, não precisa renovar todo ano. Mas a nossa associação, através do Heraldo Leite, que é o vice-presidente, e da Marta Esteves, que é a presidente, olha, é rigorosa, hein? Não é qualquer um que vai a jogo, não é que tem carteira da sede, não. Tem que passar por um teste seletivo muito forte, entendeu? Mas, mesmo assim, os caras se consideram. Porque eles se acham. Aí o cara consegue lá meia dúzia. E Quando eu digo meia dúzia, 10, 20 mil seguidores na internet, ele acha que ele é o bambambam e não respeita cabelo branco e tal. Não respeita história. Eu sou um cara que eu respeito a história, eu reverencio essas pessoas todas, cara. Porque eu aprendi com eles. E outra coisa... E eles desbravaram, vocês, né? Eu coloco você no meio, vocês desbravaram o caminho da comunicação então, ali, né, cara? Eu aprendi com uma Pelo amor de Deus. Eu tive... cara, até hoje eu sou amigo do pessoal de comunicação da rádio, Barbosa, o Clóvis Monteiro, já fui amigo de outra geração. Trabalhei com César de Alencar, que foi um fenômeno, entendeu? Eu tinha referência. O que me incomoda é que essa meninada que está começando hoje não é saudosismo, não é bronca, porque eu estou em atividade, não é nem dor de cotovelo, nada disso. É até um conselho. Procurem apurar mais, procurem ouvir algumas pessoas, procurem pegar experiências, porque é muito sério você chegar aqui e dar uma informação aqui no teu podcast de credibilidade e não ser verdade. Esse negócio de entrar na... Ontem eu vi uma entrevista falando de um jogador do Flamengo que está brigado com a mulher ele botou ela para fora de casa. Isso não leva a nada, cara. Isso não leva a nada. Tem que saber se o cara jogou, tá bem, tá mal. Eu convivi com o Edmundo, com o Romário, não tive problema com eles nenhum. Depois vim trabalhar com o Edmundo na televisão. A gente sabe que eles tinham uma vida agitada, vamos dizer assim, mas não importa, meu irmão. O que o cara está fazendo dentro de campo? Acho que é isso que é o... Para mim, só vale campo e bola. Minha filosofia é campo e bola. Várias vezes eu falo, fulano, tu não treinou, vou ter que noticiar que você treinou, que você não treinou. Não, claro, pá. Quem tem que punir ele é a direção do clube, o treinador dele, o supervisor dele, a família dele. Você não tem nada a ver com isso. Então, as pessoas... Isso também afastou muito. O jogador hoje, ele vê a imprensa com muita distância, entendeu? E outra coisa que eu aprendi, você tem que saber perguntar. Eu posso tirar você... Eu nunca levei na canela de jogador porque eu sabia perguntar. Eu primeiro amaciava para depois fazer uma pergunta mais pesada. Os caras já chegam, Mas é aquela coisa, né? O que não existe mais hoje, a habilidade de comunicação, isso está decaindo, mas era a minha geração. Absurda, cara. Eu tive... só tive chefe bom. Os caras bons de micro. O cara é aquele cara que te ensinava e fazia. Aí tu ficava olhando o cara fazer, tu vê o Kleber fazer uma ponta atrás do gol, tu vê o Kleber fazer uma entrevista, eu falei, tem que me mirar desse cara, entendeu? Esses caras te davam know-how, te davam experiência. Então eu falei, não posso fugir. Se eu trabalho contigo, você tem uma linha de trabalho, se eu quero crescer, eu tenho que seguir a tua linha.
E hoje não, todo mundo dá informação. Eu sou dessa filosofia, até porque eu tenho meus ídolos também, profissionais e tal. A gente tem que se espelhar nos caras, né? A molecada hoje não. Eu sou fulano. Eu sou fulano. Eu sou fulano. Não é nada. Não, ele está fulano. Amanhã pode não estar mais. Sabe o que acontece? Eu quero ver se vai ter o tempo de carreira que eu tenho e outros têm. E outros tiveram. Porque a internet tem esse boom, você fica famoso e até rico de uma hora para outra, mas é muito volátil, né? De uma hora para outra também, você tem uma concorrência muito grande. Então, eu não compactuo, respeito. Tenho amigos que são bons, que têm... Tem muita gente boa, não tenho dúvida disso. Quer dizer, não tenho dúvida disso. A Aline Bordalo faz um ótimo trabalho, Thiago Frank, o Preto Certezas, eu estou falando dos do Botafogo, que eu tenho mais contato, que eu já fui o Daniel Brown, são pessoas que têm a Aline trabalhou em televisão, o Thiago trabalhou na Sport TV, então, são pessoas que já têm um caminho e não usam, e são bem informados. É importante você ser bem informado e não chutar. O cara que chuta, ele perde a credibilidade. E não só isso, você também saber falar com todo mundo. Você vai fazer uma entrevista com alguém, vai devagar, foi o que você falou, dá uma amaciada antes, se você tiver que dar uma porradinha, amacia antes. Não, os caras já vão agora de sola na cara do outro. E aquilo que você fez ontem? Acho que não é por aí, né? Vamos ter uma... E outra coisa... Jogo de cintura? Jogador de futebol, ele só ouve rádio quando sai do estádio. Tá? Ouve rádio quando ele sai do estádio. Eu sei porque eu convivia... Ele não ouve programa durante a semana, ele lê jornal. Agora no jornal ele vê a internet. Internet. Na minha época de repórter, eles assistiam um programa de TV, lê jornal, e quando sai do jogo... que mais incomodava o jogador, a nota de jornal. Então, eu aprendi que você tem que saber levar os caras. Vai ali na maciota, né? Pô. Rapaz, imagina você na casa do cara, como eu fui na casa do Renato, ligava para o Roberto, botava ao vivo, ligava o Zico, porque se você não tivesse uma postura, o cara não ia te atender. Entendeu, Kleber? Então, a coisa tem que mudar. A coisa tem que mudar. Tá num caminho perigoso. Acho que todo mundo tem que ter um pouco mais, sentar, pensar. Humildade. Ninguém é o dono da verdade. Você quer ver um negócio que eu sei que tinha essa disputa aí entre as rádios na época, isso, década de 80, 90 também, que eu estou falando, a questão da renda. Cara, você tinha que esperar a hora certa para dar aquilo ali, para não falar uma besteira, não falar um número errado. Quando falava renda... Nem fala, o Denis enchia o saco com esse negócio de renda. Público tanto, pagantes tanto. A gente ficava na sala de arrecadação, às vezes eu ficava puto da vida, tinha que ir lá passar na arrecadação para dar renda, porque a gente tinha que dar antes do placar. Era uma neurose. Também tinha umas coisas no rádio também que, infelizmente, acabou, né? Renda, galera, a renda... Mas fez parte de uma cultura daquela época, cultura. Né? E a briga era muito saudável, Globo, Tupi e Nacional. Eu já voltei para regravar Manchete, já fiz cara também voltar para regravar Manchete, porque era os programas tudo pertinho. A Globo tinha 8h30, 9h, 10 à meia-noite. A Tupi tinha 10 à meia-noite. A Nacional tinha 8h30, 9h30, mas tinha 5 às 7, que era absoluta. O que tu desse 5 às 7, todo mundo corria atrás. Tinha na hora do almoço, de meio-dia de 11 a 1. Então era uma concorrência leal, mas competitiva. E vocês, quando se encontravam assim, colegas Rapaz, a gente era do tempo que acabava o jogo e ia pro Lamore da Tijuca. Todo mundo? Todo mundo. O Lamore fechava 2 horas da manhã. Hoje não, hoje tem violência, quer vir correndo para casa para ser seguro quando está chegando em casa. Frequentei muito aquela mole ali, morei 7 anos na Tijuca. Entendeu? Então, a gente viajava para Campos, aquele ônibus de 7h30, a gente viajava eu sou da época que você viajava com o time ia viajar. Na terça-feira, tu ia no mesmo voo, ficava no mesmo hotel. Cansei de gravar dentro do avião com o jogador, dentro do avião, gravando com o jogo. Gravando com aí chegava no local, fazia a cabeça, fazia o pé, e soltava a matéria. Fazia a cabeça, soltava a matéria, acabava a matéria, fazia o pé, mas não dentro do avião. Mas já fiz matéria ao vivo, cabeça e pé dentro de avião, já fiz. Rapaz, já entrevistei tudo em lugar que tu possa imaginar. Cara, isso é interessante. É história para contar, né, Valdir?
Graças a Deus, eu tenho a minha história. E falar história para contar, acho que a gente está... Não sei se você está com o horário apertado aí da... Não, ainda acho que ainda tem tempinho, né? Queria que você você... falasse um pouquinho. Agora eu quero te dar... É mais eu te dar um espaço do que qualquer coisa. Pra você falar um pouquinho da tua realização pessoal, que foi Botafogo agora no fim do ano, né, cara? Foi a realização de um sonho, né? eu vou te falar. Eu sei o quanto você é apaixonado pelo Quando eu Botafogo. entrei no rádio, que eu sou de uma geração que eu acompanhei, era bem menino, meu pai me levava para ver Garrincha, Didinho, Amarildo, Quarentinho e Zagallo. Aí, quando eu estava na minha adolescência, meus 16 anos, aquele grande time do Botafogo de 67, 68, Manga, Moreira, Zé Carlos, Ondas e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Cara, tu não é normal, não. Tu ter essa memória assim, isso é um negócio... Te dou o time de 57, cara. Tá parecendo o Flávio, meu sócio. Flávio, arrumou um concorrente à altura, hein? Vocês têm que bater papo aqui. Aí, o que acontece? Eu tinha um sonho de trabalhar em rádio. Era um sonho que eu tinha de trabalhar em rádio. Um sonho que eu tinha cobrir o Botafogo. E, graças a Deus, realizei esse sonho. Aí tive o campeonato de 81. Depois eu te mostro até no celular uma foto que eu tenho entrevistando o Paulinho Criciúma na final de 1989. Ó, se você tá vendo essa foto na tela é porque ele me mandou pelo WhatsApp, eu coloquei aqui na edição, hein? Então, eu acho que você tá vendo aí na tela. E aí, o que acontece? Eu consegui o meu sonho de cobrir Botafogo como repórter. Depois eu virei comentarista, vi o Botafogo ganhar o Carioca, mas eu nunca tinha visto o Libertadores. Foi uma emoção diferente. A minha filha foi lá. Eu ia fazer o jogo lá, mas acabou por questão de burocracia, questão financeira lá. Tu ia fazer essa final da Libertadores? De lá. Mas aí a rádio acabou não fazendo e eu também não pude, eu ia pedir folga para ir. Mas como eu fiz uma cirurgia no dia 8 de outubro, o médico falou que antes de 3 meses, pegar um voo de 3 horas, em que pese eu tinha comprado uma meia elástica, então eu falei, não. E quando ele me autorizou, faltavam 5 dias para começar. O voo estava um absurdo, não tinha voo. Aí eu resolvi fazer daqui mesmo. Mas sentia a minha emoção como se estivesse lá. Cara, deve ser um negócio surreal, né? E foi Libertadores primeiro, né? E depois, logo depois foi o Carioca, brasileiro. O brasileiro eu não trabalhei, pedi para não trabalhar, foi o jogo. Que aí é muita emoção também, né? O brasileiro eu não trabalhei, foi o jogo. Pedi para não trabalhar, foi o jogo. Os botafoguenses que tem aqui da nossa área, do prédio e tal, cara, mas foi uma festa, mas foi um negócio assim. Eu fui para o jogo, mas infelizmente não pude ficar para comemoração no campo, que a minha neta estava fazendo aniversário, tinha alugado uma casa de festa no Joá, então teve que meter o pé. Para não ficar preso, depois do gol do Gregor, um abraço, falei com o pessoal, campeão, peguei o carro e vim embora. Mesmo assim, já cheguei 7 e pouco, estavam esperando para cortar o bolo. Mas aí também foi a comemoração na festa, né? Foi. Cheguei com a faixa e tudo. Tem até uma foto com a faixa e tudo. Então, eu comemorei bastante os 2 títulos. Que bom. Eu fico feliz, pô. Apesar de ser vascaíno, né? Como eu falei, eu torci muito pelo Botafogo. O Vasco é irmão do Botafogo. Torci muito pelo Botafogo. Sou muito simpático ao Vasco, gosto muito do Pedrinho, Pedrinho, foi legal você tocar no assunto. Estudei com o Pedrinho da 1ª à 6ª série do ensino fundamental. Na época era o 1º grau, né? Que seria hoje do 2º ao 7º ano. Mas foi da 1ª à 6ª série. Fui da sala do Pedrinho, grande amigo, assim, uma pessoa fantástica, maravilhosa, que eu tô tentando trazer aqui, mas não sei se tem alguma restrição lá pelo Vasco e tal. E, cara, é uma pessoa, assim, fantástica. Uma humildade, sabe? Um carisma que o Pedrinho tem. Eu encontrei com ele, que eu estava fazendo uma obra na minha casa, aí encontrei com ele como é aquela loja que tem ali, né? Ali no... Amoedo? Não, Amoedo do meu amigo, ali no Casa Shopping. Casa Shopping. Leroy Merlin, encontrei com ele lá, estava em obra também, conversei, bati um papo com ele, falou, pô, é complicado o clube. Eu falei, pô, eu sei, complicado. Encontrei com ele lá. E eu tô tentando trazer ele, né? E ele até mandou uma mensagem, eu gravei um vídeo, né, para ele, chamando e tal, e ele falou, não, espero virar o ano e tal, tô vendo aqui, porque assim, a gente sabe que tem umas restrições, é complicado, você, né? Você é presidente de um clube. É, presidente do clube, Então, um clube grande e tal. E então, o Vasco ainda não voltar, a SAF, tá tudo na mão dele, né? Então, assim, é uma bomba que tá lá na mão dele, né? É uma bomba relógio. Mas, assim, então, voltando até pro Vasco, abração, Pedrinho. Voltando até pro Vasco aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, que sem cerveja não funciona, tem que encher o copinho aqui. Você está de cerveja, eu tô de água.
Valdir tá tomando água aqui. Assim, e até voltando para essa questão de Vasco e Botafogo, cara, mas eu torci muito, muito por vocês mesmo, até porque o Flávio, meu sócio, que não, ele queria estar aqui hoje, mas não pôde, né? Ele até trabalhava lá no condomínio, agora está em outro lugar. E ele também é botafoguense, assim, mas daquele... Pergunta a escalação dele também de 57, vai saber de todo mundo. Então, todo mundo aqui acho que foi meio que solidário ao Flávio, né? Pô, Flávio, não, esse ano vai. E ele reclamava disso, reclamava daquilo. O ano passado não, 2023, né? Foi um ano muito marcante para o Botafogo, né? O Botafogo foi bem... Abriu aquela vantagem gigantesca. E depois não conseguiu segurar a vantagem, perdeu o campeonato de maneira... Muitos erros. 5 treinadores, 5 preparadores físicos, o elenco perdeu, aquele português, o Bruno Lage, perdeu o grupo, o Lúcio Flávio não tem aquela firmeza. Então, aconteceu. Mas eu acho que já apagou. O ano passado apagou 2023. Agora, uma pergunta um pouquinho polêmica, tá? Responda da forma como você se sentir mais confortável. Veja bem, eu vou te fazer a pergunta da forma correta. Você vê muito erro absurdo no VAR? Você já viu acontecendo alguns erros que sejam absurdos no VAR? Eu não estou falando, é roubado, é comprado. Não estou alegando nada disso. Eu estou perguntando se você já viu chamarem o VAR e aí depois que o VAR analisaram extremamente errado. Olha, você viu isso? Já vi. Olha só, eu não vou citar nomes, nem tampouco vou dizer que ninguém é desonesto, porque para mim todo mundo é honesto até prove o contrário. E eu não estou com idade para levar processo. Eu acho que são incompetentes. O VAR veio para atrapalhar. E outra coisa, os piores do campo foram para o VAR. É que pode isso, né, cara? Os piores do campo foram para o VAR. E também a FIFA colabora, porque esse negócio da linha, um pé para cá, um pé para lá, faz a coisa simples, cara. Eu sou do tempo que eu jogava pelada no meio, estourada da defesa, mora na mão e mão na bola. Bola na mão. Hoje, eu jogo a bola em cima de você, bate na tua mão, é pênalti. Sacanagem isso, pô. Então tem que ter a diferença, a bola na mão e mão na bola. A bola na mão é uma coisa que acontece. O cara chuta você, se preservando, bate na tua mão. Não foi intencional. Você quis se proteger. E o intencional é você esticar a mão para cortar a bola. Isso é mão na mão. Você citou uma coisa engraçada, que era isso que quando eu jogava bola na infância, também era assim, estourada dentro da defesa. Bola na mão e mão na bola. Bola na mão e mão na bola. Acabou. Estourada da defesa, bola na mão. Hoje tem umas, não, sabe? Entendeu? Aí pisa legal. E, pô, aí tá todo mundo se completando. Você bota uma porrada de gente no VAR e os caras erram. Erram demais. Então, olha, eu vou falar uma coisa para você. O VAR tirou um pouco do... O narrador esportivo é horrível. Você narra o gol, gol. Aí daqui a pouco... Peraí, aí demora 4, 5 minutos. Aí tu tem que ficar ganhando tempo ali para poder... Aí você fica lá, aí fica aquela polêmica. Não, aí vem o cara de lá, o cara tá lá. Quer ver uma coisa? O cara faz uma falta lá na intermediária. O árbitro não deu, sai o gol, tu vai anular o gol. Entendeu? Sinceramente, o grande mal do Brasil é que a gente quer copiar tudo que vem de fora. E nem tudo que vem de fora é bom. Tem uma frase do Guardiola, que todo mundo diz que é um fenômeno, mas eu acho um treinador bom, não é? Ele diz o seguinte: eu copiei a escola brasileira. E a escola brasileira está copiando a europeia. Por isso que a gente não ganha nada desde 2002. Cara, é complicado isso, né? A gente não ganha nada desde 2002. Por quê? Enquanto a gente tinha o nosso padrão de jogo, agora não. Todo mundo quer jogar no estilo europeu. Quer ver uma coisa? Se você fizer uma seleção de jogadores que atuam no Brasil, é uma seleção melhor do que você chamar os Danilo da Vida, Rafinho, um monte de cara, Gabriel Magalhães, um monte de jogador que está fora do Brasil que você não conhece. Mas ele está jogando a Premier League. Não é que tu esteja jogando a Premier League que vai ser titular na seleção. Cara, mas aí vem o grande problema, na minha visão, de vários amigos também, né, que são até mais fanáticos e tal. Eu acho que isso contribui também para você não ter mais hoje, e quando eu digo você, eu estou dizendo não você especificamente, mas o público até mais jovem, de ninguém ter mais aquele carisma pela seleção brasileira. Você não conhece metade que está ali, cara. Rapaz, eu fui criado na Zona Norte. Idem. Quando você foi criado... Sou de Irajá. De Irajá, eu sou do Meia. Quando a seleção jogava, eu pegava um ônibus, ia no centro da cidade, no Teatro Municipal, então no João Caetano, na Praça Tiradentes, comprar ingresso para ver a seleção. Mas tu via Félix, que a torcida do Botafogo vaiava, anunciava o Félix, que é do Fluminense. A do Vasco aplaudia quando anunciava o Brito. A do Botafogo aplaudia quando anunciava Jairzinho, Gerson, Paulo César. Aí depois, a CBF
veio com uma postura arrogante do Ricardo Teixeira, que levou isso para o campo. Ou seja, eu ainda peguei ainda, cobrindo seleção como repórter, de entrevistar jogador, de poder ir no hotel da seleção. Mas dos anos para cá, os jogadores são blindados, não dão entrevista, o avião é só da CBF, não pode ninguém no avião, eles não vão em avião de carreira, eles ficam isolados num quarto num andar de hotel, fazem refeição no mesmo, vão escorados por. Então, isso tudo afastou o torcedor. O torcedor quer que a seleção se exploda. Eu vi o Brasil perder de 7-1, estava lá, fiz o jogo, acabou o jogo, fui tomar meu vinho, fui jantar. Pô, se é o Botafogo, acho que eu nem durmo. Tomar de 7. E essa é a diferença, né? Entendeu? Então, a seleção e também um certo protecionismo, só a TV Globo que tem acesso porque comprou o direito, não é que ela seja ocupada, ocupada é a CBF que determina isso, só a TV Globo que tem acesso à seleção, ninguém pode não, porque comprou o direito. Os presidentes da CBF, tudo sendo processado. O Del Nero foi afastado por assédio, o outro, Ricardo Teixeira, foi afastado, o Marinho foi preso, o Del Nero foi preso, esse aí está fazendo um monte de lambança, esse Edinaldo, não estou falando que lambança que eu digo em termos de futebol, não sabe nada de futebol. Então, a CBF é uma entidade antipática. Você viu o que fizeram com o Botafogo. O Botafogo não podia nunca jogar dia 8 e viajar no dia seguinte para representar o Brasil no Mundial de Clubes. Cara, isso foi uma discussão, não só no nosso condomínio lá, como aqui na região inteira. Todo mundo, cara. Não só botafoguense, todo mundo falou, cara. Absurdo isso, cara. O Botafogo jogando no sábado, pô. Ah, mas o Fluminense jogou quinta-feira, não pode jogar sábado com medo. Bota o Fluminense na quarta. Entendeu? Então, ela não zela nem pelos clubes que ela é responsável. Então, a CBF é a responsável pelo afastamento. Eu, vou ser sincero com você, só vejo o jogo da seleção quando estou escalado para trabalhar. Se eu não tiver, eu vou fazer outra coisa. Posso até ver, mas não vejo com aquele Mas não é aquela paixão que a gente tinha antigamente, cara. Eu sinceramente, eu tenho paixão pelo Botafogo. Seleção, para mim, eu ignoro. Mas mudou muito esse perfil. Eu lembro que naquele 1-0, Copa de 90, Copa na Itália, o Brasil perdeu de 1-0 nas oitavas para a Argentina, gol do Canidia. Canidia, cabeludo? Naquele dia do jogo, era meu aniversário, eu estava fazendo 13 anos. Meu pai fez um puta de um churrasco de gente pra caceta. Tu é de 87, então? Sou de 77. 77. Um ano que você entrou lá na TV Cultura, né? Na Rádio Nacional. Na Rádio Nacional. E aí, porra, aquele meu churrasco de 13 anos, cara, aquilo marcou, porque foi uma tristeza muito grande a seleção perder no dia do meu aniversário. A gente tinha aquele carinho. Hoje em dia, foi o que você falou do 7-1. No dia do 7-1, eu lembro, estava nem lembro onde eu estava. 7-1 eu estava bebendo em algum lugar, perdeu, depois tomou o terceiro, eu falei assim, cara, quer saber? 3-0, aqui em casa, na semifinal. Irmão, para mim acabou. Continuei enchendo a cara, parei de ver o jogo. Fiquei batendo papo com a rapaziada e você não tem mais aquela... Puta que pariu, 3, 4, 5... Não, cara. Rapaz, eu sinceramente, gente, pelo amor de Deus. Eu estava fazendo o jogo, eu fiquei assim, perplexo, não porque eu estava torcendo, mas eu nunca vi tanta facilidade, entendeu? Cara, e nego brincando, assim. E outra coisa, a Copa do Mundo, só quem chorava no 7-1 era mulher e criança. Pode, né, cara? Porque na Copa do Mundo você não tem cabine, você fica numa bancada. Se eu olhava para baixo, só tinha mulher e criança chorando. Porque o homem já perdeu, o homem é o clube. Copa do Mundo é um público diferente, é um público totalmente diferente de um público que vai ver um Vasco Flamengo. É isso. A Copa do Mundo são os caras que não... É mais o evento. Eu estou indo pelo evento. Pessoa que senta, fica bonitinho. Só que a esposa e o filho estão ali naquela energia, né, cara? Energia. Então, é diferente. Copa do Mundo é um sentimento diferente, porque é uma coisa que... Copa do Mundo, não é mudo, joga a bola, qualquer um comenta futebol na Copa do Mundo. Então, pô, a Copa do Mundo é diferente. Eu já vi... Você vê a postura do torcedor de Copa do Mundo e a postura do torcedor... De clube mesmo. De clube. Eu fico triste, cara, porque, porra, era um corre-corre pra tu comprar a camisa da seleção antigamente. Caralho, eu me lembro que eu tinha que comprar para minhas filhas. As minhas filhas queriam camisa. Eu me lembro que na Copa de 90, a minha filha tinha 3 anos, a Bia. 3 anos. E a Luísa, a mais velha, tinha 6. Eu saí correndo para comprar a camisa. Em 98, eu sou muito amigo do Paulo Zagallo, filho do Zagallo. E na Copa de 98 tinha uma gincana no Colégio Anglo-Americano,
que era aqui na Barra, na Avenida das Américas, alguém tinha que levar uma camisa oficial da seleção. E eu fui lá na casa do Zagallo, minha filha ganhou até a gincana, porque deu uma camisa, o Zagallo me deu uma camisa oficial. E autografada, provavelmente, né? Número 8. Me deu uma camisa oficial da seleção brasileira. Minha filha ganhou a gincana no ângulo, que levou uma camisa oficial. Que maneiro, eu consegui cara. com o Paulo Zagallo, que eu me dava bem com o Zagallo, mas tinha muita intimidade com o Paulinho na época, que o Paulinho era técnico do Júnior do Botafogo na época, o Paulo Zagallo. Então, para tu ver como é que era a relação que a gente tinha com as pessoas. E a Copa do Mundo envolve colégio, envolve tudo, né? Para o país, no dia de jogo do Brasil, parece que... É um feriado. Na hora do jogo do Brasil... Para tudo. Tu não vê ninguém na rua. Não vê ninguém na rua. É um silêncio sepulcral na hora do jogo do Brasil. Pô, mas era para... Eu me sinto até um pouco, eu como brasileiro comum, que não estou lá na seleção, a gente se sente até um pouco desrespeitado pelo pouco caso que eu acho que se tornou de uns porque anos pra cá, antigamente, né? você vê, o Brasil perdeu a Copa de 2014, só 3 jogadores voltaram para os seus clubes aqui no Brasil. O Jefferson no Botafogo, o Diego Cavalieri no Fluminense e o Fred no Fluminense. O resto tudo foi embora. E tchau, ó, valeu aí, hein? Valeu. Perdemos, hein? Foi Tchau. embora. Entendeu? Antigamente, não. Meu pai contava que na Copa de 50, os jogadores ficaram presos dentro de casa, era uma comoção. A seleção brasileira perdeu o glamour. A frase é essa: a seleção perdeu o glamour. Pô, a seleção, as rádios, nem antigamente eu sou de uma geração que mandavam 2 repórteres cobrir a seleção. Hoje ninguém vai, o rádio Onde faz, quer faz que fosse. Onde quer que fosse. Então a seleção perdeu o glamour. Pô, eu tenho, assim, tenho boas lembranças, né, do futebol da década de 80 e 90. Pra você ter uma ideia, outro dia desse o Branco estava aqui acho que foi aqui no Prime, e eu tinha ido no aniversário de um amigo meu nas Laranjeiras, lá dentro do estádio Fluminense. Aí saí de lá, eu e Flávio, meu sócio aqui, o botafoguense, saímos de lá, falei, vamos dar uma passadinha no Prime, porque a gente toma uma saideira lá e tal. Quando chego aqui, tava o Branco com o Edgar Pereira. Edgar, gente finíssima. Gente finíssima. Pô, Edgar não existe. Almocei com ele domingo. Beijo, Edgar. Domingo a gente estava almoçando ali, batendo papo. E aí o Branco estava lá, só que ele tinha levado ali pro Prime a medalha dele do Tetra. Cara, aí caramba, não sei o que. Eu falei, pô, Branco, você se importa se eu tirar uma foto com essa medalha para mim? Vai ser uma honra. Aí ele, peraí. Ele tirou. O Branco é uma doce figura. Cara, o Branco pegou, ele colocou a medalha em mim, assim, ó. Eu falei, cara, é de arrepiar, só de falar. A humildade do Branco. Branco é sensacional. Ó, beijão pra você também, Ricardo Branco. Rocha, Romário, aquele pessoal todo de 94zinho, cara, Mazinho, pessoa maravilhosa. Jorginho, todo Cafu, mundo fala. que figura doce o Cafu. Márcio Santos, meu amigo, jogou no Botafogo comigo. E um time de ouro, né? Leonardo, literalmente, o time de ouro. Leonardo tá lá pra fora, boa, né, direto. O próprio Dunga, que é meio mal-humorado, mas é gente boa. E, cara, quando eu botei aquela medalha no peito assim, tirei a foto. Bebetinho, meu irmão. Bebeto, pô. Pô, adoro Bebeto. Aquele ato dele que nunca mais ninguém vai esquecer, naquele gesto dele. E, cara, só de estar com a medalha do Branco, eu falei, pô, essa medalha é a de 1994. Então, aquele foi o prazer de botar a medalha no peito assim, colocada pelo Branco no meu peito. Eu falei, pô, que bacana. Hoje em dia, você passa ali, que bom. Não tem mais aquela... Os caras viajam 12 horas para vir da Europa para cá. Aí se apresenta aqui no Rio, vão jogar na Colômbia. Os caras ganham de premiação e salário muito mais que eles ganham de diária na CBF de premiação, cara. Então, eu acho que tinha que mudar um pouco o conceito, sabe? Diminuir um pouco. Você vê que na Copa do Mundo de 62, 62, o Amarildo foi vendido depois da Copa do Mundo. Depois nunca mais ele foi 62 convocado. foi Chile? Chile. O Amarildo jogou no Foi o Bi do Brasil, né? Então, naquela época, o Orlando Peçanha, que era o zagueiro titular, que era do Vasco, foi vendido para o Boca Júnior, ele não pôde jogar a seleção porque estava no Boca Júnior. Quem jogou ao lado do Mauro foi o Zósimo, que era do Bangu. Então, naquela época, você não podia jogar. O Evaristo não foi em 58, que foi vendido para a Espanha. Então, antigamente era diferente, era valorizado o jogador que atua aqui no nosso país. Então, eu acho que isso contribuiu, né, para que perdesse também essa... Claro. A gente está crescendo com uma geração mais nova que, assim, boa parte, não vou chutar metade ou um terço, não, a boa parte já não gosta de futebol desde que nasce, só quer saber de videogame e tal, não está naquela... E assim, é triste ver isso. Mas o que me chama a atenção pelo lado positivo
é que você vê muita criança em campo hoje, e uma coisa muito interessante é a presença das mulheres hoje no campo. Isso você é vê que as legal. mulheres hoje estão narrando futebol, excelentes narradoras. como a Renata Silveira. Pô, Renata, quantas vezes eu vou ter que te falar para vir aqui, Renata? Vamos bater um papo aqui. Mas aí tu vai ter que vir também. Se eu trouxer a Renata, tu vem. Eu venho. A Renata é uma ótima narradora. Tem uma menina que trabalha comigo, Luciana Zogaib, uma ótima narradora. Tem ótimas comentaristas mulheres. Então, isso me dá um alento. A chegada da mulher com qualidade, não é só pela beleza. E não é só porque aquela. É porque a mulher tem que estar lá. Não, é pela qualidade, está lá por mérito. E eu defendo a qualidade. A Brenda Balbi, que trabalha comigo também na TV Brasil, muita qualidade. E outra coisa, Ana Thaís e outras que comentam futebol com muita leveza, a Bárbara Coelho. Então é muito legal. E uma coisa que me chama a atenção pelo lado positivo é que as mulheres hoje entendem de futebol. As mulheres vão ao jogo hoje. Bom jogo. A minha filha viajou com 4 amigas para ver o Botafogo. Olha que maneiro, cara. E amigas que frequentam com ela o jogo. A minha filha não me pede ingresso, ela vai para, ela é sócio torcedora, camisa 7, vai para tudo que é jogo, com as amigas que são Botafogo. Olha que maneiro, como cara. Tem amigas que são Flamengo. Então, hoje, o lado bom, por isso que eu digo que o futebol brasileiro nunca vai diminuir a intensidade de público. E se você fizer uma média de público, o Flamengo é um fenômeno. O Flamengo, o último jogo dele, despedida do Felipe, do Gabigol, deu 64 mil pessoas no Maracanã. O Botafogo hoje está jogando no Newton Santos. Hoje que eu digo que o time titular, ano passado, o mínimo que dava era 35 mil. Você tem que sair 3 horas antes da barca, fica parado até a linha amarela. Entendeu? Então eu vejo um lado. Tem umas crianças que estão. No nosso condomínio, as crianças todas são viciadas em futebol. Eu acho legal. Eles dão vida ali pro condomínio. Uma coisa que me preocupa muito e que está diminuindo, até pelo crescimento dos clubes cariocas, nos últimos 3 anos ganharam Libertadores, o Flamengo ganhou tudo aí, o Fluminense ganhou Libertadores, o Botafogo ganhou 2 títulos, é que está diminuindo bastante. Você vê na rua criança com camisa do Real Madrid, do Barcelona, que era uma febre até uns anos atrás. Isso me preocupava muito. Isso já está diminuindo. Hoje eu vejo a camisa do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, do VAR. Ainda vejo muito. Com camisa lá de fora, mas não tanto quanto estava agora na década de 2010 aqui. A ESPN fez um mal. E, felizmente, a TV Globo, a Sport TV, TV Banco começaram a focar os campeonatos brasileiros, as competições nacionais, no caso, os campeonatos brasileiros, que eu digo os estaduais, sim, os regionais, né? E melhorou, porque teve um período aí, nos anos 90, quando a supremacia da ESPN só fazendo transmitidos os campeonatos europeus. Olha, eu fiquei preocupado, mas agora está melhorando. Não vou muito longe. Entre 2010, 2020, 2015, você só via nego na rua com a camisa. Era Real Madrid, Barcelona, não sei o que. Está melhorando bastante, está melhorando bastante. Você ainda vê crianças e tal, mas está muito mais o pessoal com a camisa do time mesmo. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Estão usando a dos 4, os 4 conhecidos. O Botafogo, então, um fenômeno de dezembro para cá, novembro para cá. Foi lindo ver isso de vocês. Então eu acho muito legal, porque eu não sou contra, não, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu assisto só jogo de campeonato europeu se não tiver nenhum jogo de carioca nem de brasileiro jogando, senão eu não vou ver, não. Eu prefiro ver, porque aqui que é a nossa raiz. Mas, felizmente, está melhorando. Chegou uma época aí, início dos anos 2000, final dos anos 90, que era um absurdo negócio de camisa. Garoto, eu sou Real Madrid, eu sou Barcelona, eu sou... Agora diminuiu. Mas estava tendo uma crise de identidade mesmo. Agora diminuiu. Qual é teu time? Aí estava, às vezes, tão decepcionado com o time dele, que falava, sou Real Madrid. Isso aqui. E agora melhorou bastante. Melhorou bastante. Acho que a gente está caminhando para um lado bom, né, Valdir? Eu acho que sim. Assim esperamos, principalmente os títulos do Flamengo, de 2019 para cá, os do Botafogo também, esses 2 do Botafogo, o do Fluminense. Eu torço muito para o Vasco voltar a ganhar um título nacional, que o Vasco é uma força. Também torço, né? Você vê o Vasco agora, essa primeira rodada do estadual, onde todo mundo jogou com o time reserva, o Botafogo botou 9.600, o Vasco botou 9.994. Com o time reserva. Então o Vasco tem São Januário, tem uma grande torcida, é outro que precisa voltar a ganhar. E é muito importante para solidificar o futebol carioca. Tem outro time que, isso aí fica para um outro podcast, mas gostaria muito de ver de novo na elite, cara. Na elite, pelo menos do futebol carioca, que é o América. Eu tenho um carinho tão grande pelo América. Estudei na Tijuca, morei na Tijuca. Eu gosto muito do Romário, gosto muito. Tomara. Vamos torcer por isso. A gente fica triste que equipes como tradicionais no meu tempo de garoto, e até quando eu comecei em rádio, Bom Sucesso, fiz muito jogo em Bom Sucesso,
no Campo do Olaria, Campo Grande, Ítalo Delcino. Olaria, Madureira, Portuguesa, São Cristóvão. A Portuguesa e Madureira ainda estão na Série A. É. Mas você vê hoje o Campo Grande sem divisão. Bangu, não sei, o Bangu tá na segunda? Tá na A, o Bangu? Tá na A. Então você vem a ver Bangu, Portuguesa e Madureira. Mas eu gostaria de ver um Olaria, com todo respeito a Maricá, a Sampaio Correia. A gente está falando de uns que foram mais clássicos para a gente, né? Porque isso aí são pequenas SAFs, que são bancadas pelos prefeitos e pelos. Se Sampaio Correia é bancado por um supermercado. Parabéns. E pela prefeitura lá de Maricá. Eu não sei, é Maricá que controla o Não, Maricá pela prefeitura. Sampaio Correia é um supermercado. O Boa Vista é SAF, é um grupo português. O Audax, quem é que... Eu não sei. O Audax não tem identidade. Cada hora tem um lugar, está na Série B. Está na Série B. Série B tem do Nova Rio. Iguaçu também, que chegou a brilhar muito. São dois brilhantes, dois amigos aqui que eu tenho aqui na Barra, o Jorge e o Jânio, dois irmãos, que bancam esse time há muito tempo. Tem um carinho pelo Nova Iguaçu por outras histórias. O Jorge e o Jânio são dois guerreiros, já há mais de 10 anos manteve o Nova Iguaçu na Série A. O Zinho também participava ali como um gestor. O Zinho? OZinho era sabia não, cara? Porque o Zinho é de Nova Iguaçu, né? Bacana, o Zinho era um gestor aí do Nova Eu Iguaçu. trabalhei um tempo em Nova Iguaçu. Mas aí o Zinho largou agora por causa dos compromissos na televisão, não pode dar aquela atenção. Mas eu acho que Nova Iguaçu também é outro que merece. Eu torço muito para que essas equipes, Madureira, Portuguesa, Madureira está inaugurando Nosso o refletor. amigo está lá no Madureira, né? Teve aqui ainda agora, antes do podcast começar, estava aqui na resenha com a gente, nosso grande amigo. Pode falar, não pode? José Roberto Cerqueira. José Roberto Cerqueira, vulgo Cerqueirinha. Pra gente aqui da Barra, galera, vocês que me conhecem, estão assistindo aqui, é o Zé Roberto. O Zé Roberto está no nosso grupo do WhatsApp ali, nosso grande amigo. O Zé Cerqueirinha. Cerqueirinha, porque lá na TV brasileira é conhecido como Cerqueirinha. Vocês trabalham juntos, né? E o pai dele também trabalhava lá, né? O Cerqueira. Por isso que é Cerqueirinha, por causa do pai dele, entendeu? Ô Zé, você estava aqui ainda agora, grande né? Figura eu tô preocupado só com o teu horário. Eu tô livre, tô liberado aqui, entendeu? Não, eu acho que a gente conseguiu passar esse... Vamos fazer outra, vamos combinar com a Renata. Então agora, aí eu vou falar o que eu falo para quem é bom que vem aqui. Eu quero no próximo que você esteja aqui, do meu lado. Que a gente bate um papo, por exemplo, com a Renata. Tá vendo, Renata? Aí, porra, só chegar aqui, cara. Eu sei que você vem andando aqui pro estúdio, vem andando. Só vem andando aqui pro estúdio. Que nem eu venho andando. Mas eu sei que ela... Eu falei com ela no domingo, pessoalmente, encontrei com ela pessoalmente. Foi sábado ou domingo? Acho que foi domingo. Sábado ou domingo eu encontrei com ela pessoalmente. E ela falou, Kleber, meu problema está sendo horário. Conciliar horário está bem complicado para mim e tal. Ela está lá na TV Globo, né? Então, assim, o horário dela realmente... Eu sei que é puxado. O jogo do Botafogo, você sabe que ela fez o jogo do Botafogo. Então foi isso. E foi sábado, então. Acho que foi sábado. Ela devia estar voltando. Porque ela estava com uniforme. E eu falei assim, vamos lá, Renata, o Valdir está indo lá. Não, porra, problema nenhum, eu vou aparecer lá e tal. Ó, mais uma vez, fica o convite aqui, só chegar, bater beijo esse papo. Beijo pra você, Renata. Só que aí, Renata, se você vier aqui, Valdir vai estar comigo desse lado de cá. Combinado? Combinado, Valdir? Combinado, vai ser o maior prazer. Então, Valdir, foi um prazerzão. Kleber, foi um prazer estar aqui com você. Aqui. Espero que você tenha um excelente jogo hoje. Eu tô com medo do teu horário, eu tô dando aquela... Não, sem problema. Mas a gente mora pertinho, tá também, tudo certo. Não tem problema. Fica o convite para a próxima vez. E mais uma vez, cara, que honra, que prazer ter você aqui. Esse bate-papo gostoso. Eu acho que não conversei contigo nem metade do que querer conversar, porque você vai ter que voltar aqui. Vamos combinar uma coisa? Eu, a partir de fevereiro, estou mais livre. Vai ter outras vindas aqui. Assim espero. É só você não... Tu não tem como fugir de mim, né? Você não pede, você manda. Eu não mando nada, que nem, rapaz. É uma determinação, não é um pedido. Estarei de volta. Que honra ouvir isso. Fico no aguardo. Rapaziada, valeu, abraço. Um abraço, tchau.